que é muito comum e eu vejo grandes players cometendo esse erro e deixando de faturar muito mais até, é pessoas experts que investem em captação, às vezes 10, 50, 100, 200, 300, até 500 mil reais em captação, e eu sei que tem gente que faz mais do que isso, se preocupando muito com o custo por lead, se ele tá 2, se ele tá 5, se ele tá 2, se ele tá 10, 15, 20, 50 reais que seja, e fazendo isso aqui. Normalmente colocando 80% do dinheiro na captação de um lançamento, ou em Meta ou em Google Ads. Isso aqui é no geral, tá? 80% normalmente vem para essas duas plataformas. Óbvio que tem a exceção de pessoas que trabalham o orgânico muito forte, pessoas que usam um TikTok, por exemplo, enfim. Mas, no geral, o que eu vejo dos lançamentos é que 80% das pessoas acabam investindo mais nessas duas plataformas. E direciona a pessoa para essa página de captação, normalmente uma landing page de captura, e direciona para uma página de obrigado. E o intermédio disso aqui, né, entre a captação e o obrigado, já começa a acontecer a ação de mandar a pessoa, de mandar algumas mensagens para a pessoa. Como, por exemplo, uma mensagem no WhatsApp, a sequência de boas-vindas, que eu costumo falar muito aqui, e não só isso também, uma série de outros e-mails que a gente costuma trabalhar dentro de um lançamento, né? E a média normalmente é de 20 a 40 e-mails, dependendo se é um lançamento de CPL 1, 2 ou 3, se é só um lançamento, mas sempre gira em torno dessa média, de 30. E o que acontece depois que acaba essa captação de normalmente de 2 a 1 mês, e esse lançamento que costuma durar de uma semana o CPL, mais uma semana ou 2 de venda, ou seja, 2 meses, basicamente o que acontece é isso aqui, ó. Nada de nada. E quando eu falo nada de nada, quer dizer que os leads, eles ficam parados ali na sua base. E aí as pessoas muitas vezes se questionam se vale a pena pagar um preço elevado por uma plataforma, se vale a pena, por exemplo, investir energia fazendo alguma comunicação específica para essa galera. E o ponto é que muitas pessoas, muitos experts, muitos lançamentos acabam não tendo, às vezes, um pouco mais de lucro entre um lançamento e outro, ou não aproveitando melhor os leads por não saber montar uma boa estratégia para esse pós-lançamento, para essa base que foi construída. E aí, voltando aqui, tá? Independente do quanto você investe, porque a gente está falando de pessoas, né? Leads são pessoas, então a gente precisa cada vez mais humanizar isso aqui e entender que se pós-lançamento a gente consegue trazer a pessoa, por mais que ela não seja compradora, mas aumentar se quer o nível de consciência dela para uma pessoa que nem te conhecia ou que nem sabia que tinha um problema, para uma pessoa que agora entende que tem um problema, ou uma pessoa que agora conhece um caminho, conhece uma solução, a gente já tá com uma vitória aqui, entende? Só que essa pessoa vai precisar de um pouquinho mais de tempo para poder converter. Ela tá em um outro processo. Por isso que a gente não pode simplesmente abandonar essas pessoas dentro da nossa base. Fechou? E por isso que eu quero te mostrar algumas estratégias que você pode implementar o quanto antes para poder rodar e fazer acontecer, fazendo com que a sua base já gere uma receita para você e no próximo lançamento ela seja até aumentada com os leads que você já tem, sem você ficar precisando se preocupar em ficar colocando novos leads na sua base, que eu sei que esse é um grande gargalo para o seu negócio. Meu nome é Lucas Ciotti, eu sou especialista em inteligência de leads. Na prática, eu te ajudo a fazer mais dinheiro com a base de leads, com a base de e-mails que você tem. Meu dia a dia basicamente é ActiveCampaign, plataformas de e-mail, automações, Make. Então tudo que você vai ver nesse canal é a prática daquilo que eu implemento com os meus clientes, com os meus mentorados e que eu ensino dentro da minha comunidade. E de verdade, se você parou nesse vídeo para poder assistir, muito provavelmente você já se encontrou nesse questionamento do pós-lançamento, o que fazer se a gente manda só uma mensagem de desculpe e obrigado por participar do lançamento, mas pelo volume de informações que você mandou para a pessoa, do volume de mensagens que você mandou para a pessoa. Em 2017 era mais ou menos assim que a gente fazia. Passava uma sequência de 50 e-mails, 40, 50 e-mails, e depois a gente pedia desculpa pelo volume e depois reduzia absurdamente a quantidade de e-mails que a gente mandava. Não só a quantidade de e-mails, mas a comunicação como um todo, tem grupos de WhatsApp e tudo mais. A questão é que a gente teve um esforço gigantesco para poder encontrar pessoas, para otimizar o nosso custo por lead e encaixar com pessoas que, obviamente, são o nosso perfil ideal de compradoras. A gente investiu uma energia para fazer todos os CPLs, para fazer os e-mails de venda, elevou o nível de consciência e agora a gente simplesmente descarta as pessoas. Então isso, mais do que ser um desperdício de fato,
é uma estratégia burra. Burra porque você está deixando simplesmente de lado novas pessoas, e é o que eu costumava até falar. É como se você tivesse, se eu não me engano, é até Dan Kennedy, que é uma grande referência no mercado digital americano, ele fala sobre você tá a todo momento se preocupando com um novo pedido de casamento e não com a construção de um relacionamento. Então, se uma pessoa se fala pra você não, aí você vai em busca de novos casamentos, novos casamentos, novos casamentos, novos leads no caso, né? E a mesma coisa acontece. Se um lead te fala sim, aí beleza, ele te fala sim, comprou o seu produto, fechou sua mentoria, e o que acontece? Você vai lá atrás de novos casamentos, de novos sims, de novos leads. Não que isso não tenha que acontecer, na prática não, você tem que casar uma vez e beleza. Mas a real é que se uma pessoa fala sim com você, obviamente você pode ir atrás de novos clientes, se uma pessoa comprou de você, você pode e deve ir atrás de novos clientes, mas você não deve quebrar o relacionamento. E a mesma coisa, se uma pessoa te falou não, você deve manter um relacionamento com esse lead para que futuramente ele venha a te dizer sim, entende? Então, por isso que eu falo que é uma estratégia burra. E por isso que não fazer nada depois de mandar uma sequência gigantesca de e-mails e elevando o nível de consciência da pessoa é burra, tá? E aí eu quero te trazer até uma pesquisa para que você consiga entender. É uma pesquisa que foi feita recentemente. Depois eu, em outros vídeos, vou falar um pouquinho melhor sobre essas pesquisas. Mas é uma pesquisa que foi feita tanto com o mercado americano, ele fala aqui, ó, e o mercado global. E olha só que curioso, a gente tem, além de uma série de dados, isso aqui, ó, a frequência ideal de e-mails por semana. E tudo isso porque, pós-lançamento, após a gente fazer uma estratégia de webinar, normalmente funciona bem, após fazer um desafio, após fazer um lançamento que seja o clássico, semente e tudo mais, se a gente não manter uma linha de comunicação, fazendo com que a pessoa aumente o nível de consciência, e mais do que isso, que ela mantenha conexão com você, com a sua empresa, com o expert, é um desperdício. E aqui fala que, por exemplo, a frequência ideal, vou até apagar esse círculo, a frequência ideal para a gente poder enviar e-mails, olha só que curioso. Semanalmente, a gente tem uma taxa de abertura bem alta aqui quando a gente envia um e-mail por semana, ok? Porém, ela vai dando uma leve caída nessa taxa de abertura. Isso aqui está considerando o mercado americano, tá? Mas se você for ver o mercado brasileiro, ele é sempre uma bola de cristal no quesito de réplica de estratégia, de acompanhamento de evolução do mercado. Então a gente vê que tem uma leve queda, mas tudo bem, porque cair aqui de 38%, 39% para 30% ainda é alto. Então no mercado brasileiro, por exemplo, se a gente cai de 20% para 15%, ou de 28% para 23%, 24%, ainda tá bom pra gente. Por isso que tudo bem mandar um e-mail por semana? Ok, é legal, pelo menos você já está mantendo uma frequência com a pessoa. Mas o que eu julgo mesmo ser ideal é entre 2, 3 ou até 6 e-mails por semana e 7, tá? Então, mais do que isso, desgasta muito a quesito de equipe, de demanda, e o esforço, eu vou, assim, sendo bem sincero, não é um esforço que vale tanto a pena ficar mandando 2 e-mails por dia. No máximo, um e-mail por dia já funciona muito bem, porque você mantém essa pessoa em contato, principalmente para o próximo lançamento. E a grande pergunta que fica é, mas Lucas, onde que eu vou caçar tanto conteúdo para que eu consiga manter a minha base engajada? Antes de falar as possibilidades de conteúdo que você pode e deve criar para sua base, eu deixei um link aqui na descrição de um diagnóstico gratuito que eu vou fazer do seu negócio, de como está sendo tocado e-mail marketing, como que estão as taxas, quais estratégias você tem utilizado e onde você tem um gargalo onde pode ser implementado algumas estratégias de e-mail para você aproveitar melhor esses leads. Então, toca nesse link, clica nesse botão aí e preenche para saber se você tem direito ou não. Mas, independente, preenche, porque eu tenho algumas soluções que, caso você não tenha direito a esse diagnóstico, aí eu vou te direcionar para um caminho que também vai funcionar muito bem, tá? Então, preenche lá. Essa dúvida não é uma dúvida que deve te travar, porque muito provavelmente você já está produzindo muito conteúdo por N canais, né? Mas aqui vão algumas dicas para que você consiga. Foram dicas, na verdade, de uma live que eu fiz, da live 34. Essa live provavelmente ela não está disponível aqui no meu YouTube, deve estar só para a galera da Academia do E-mail, mas queria mostrar para vocês isso aqui que apagou, deu algum bug aqui no MindMeister. Aí, ó. Tá em amarelinho aqui, ó. São esses tipos de conteúdo que você pode e deve desenvolver dentro da sua estratégia de comunicação. Estão relacionados a estilo de vida, conteúdos educacionais e a e-mails inspiracionais. Quando eu falo estilo de vida,
eu quero dizer aqui, ó, e-mails controversos de temas variados e às vezes até aleatórios. Então mandar um poema que você leu e curtiu, uma piada que você escutou, e que, óbvio, pode, e na minha visão é até interessante que esteja relacionado com o seu mercado, mas que você pelo menos faça alguma correlação, alguma curiosidade que você descobriu, porque isso, esse tipo de tema, tipo de conteúdo de estilo de vida, vai fazer com que você fique cada vez mais próximo do cliente, do lead. E o lead também conheça a sua vida, a sua intimidade, não sua intimidade a fio, mas que conheça os seus gostos, porque isso tudo ajuda muito a ganhar e dar confiança para esse cliente. Lições aprendidas, o que aconteceu hoje, traz essa reflexão e faz com que ela se conecte com o seu dia a dia para que você gere um aprendizado para a pessoa. Então isso tudo aqui ajuda bastante e, óbvio, isso aqui pode e deve ser leve, tá? Tem também os conteúdos educacionais, que aí são conteúdos até mais intencionais em relação a ensinar, a levar a pessoa de um ponto A para o ponto B, que pode ser checklists, como fazer determinadas coisas, perguntas e respostas. Não precisa ser uma série de perguntas e respostas, mas uma pergunta, você pode usar essa pergunta mais falada aí como sua headline e desenvolve um pouco no corpo do e-mail em relação a essa pergunta. Facts, que é o perguntas mais frequentes também, né? Que é basicamente a mesma coisa que perguntas e respostas, mas aqui é um teor de pega uma caixinha, tira o print de uma caixinha e responde por e-mail também. Fax, aí sim as perguntas frequentes, né? Então, educacionais, importante também para elevar o nível de consciência. E inspiracionais, ideias, algo mais motivacional que você leu e que te ajudou, te inspirou. Crenças e desafios ocultos, isso aqui vai te ajudar também a se aproximar um pouco com o seu lead. Quando eu falo educacional aqui também, só para não ficar tão vago, pode ser uma estratégia, pode ser resultado ou prova social, certo? Porque tudo isso aqui vai te ajudar a fazer com que você desenvolva mais a questão de negócios de resultado com a sua base e aí vá ganhando confiança por meio disso, certo? Então, se você for ver e até pegar esse entre aspas, checklist aqui, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? É bem tranquilo de ser feito e você muito provavelmente já faz isso por stories, por reels ou até mesmo por carrossel. Então é basicamente traduzir isso para um e-mail e aí que tá a graça do negócio. O e-mail ele tem uma profundidade muito maior. Tava até falando com um dos mentorados hoje, o nível, por exemplo, de uma pessoa que consome um reels, o nível intelectual de uma pessoa que consome um reels e o nível de intelectual de uma pessoa que lê um e-mail são totalmente diferentes. Óbvio que não dá para chamar uma pessoa de mais burra, de mais inteligente, mas a pessoa que lê um e-mail, ela faz muito mais esforço, normalmente ela tende a fazer muito mais esforço do que uma pessoa que vê o Reels, porque é uma forma muito mais passiva de consumir conteúdo. Por isso que eu sou um apoiador do e-mail, porque isso vai fazer com que você consiga, nem que seja aumentar só as suas vendas através do e-mail, de fato, mas que você consiga elevar o nível de consciência de cada lead e, consequentemente, vender mais também. Espero ter te ajudado nesse vídeo breve. Se você não viu a descrição, dá uma olhadinha, preenche o diagnóstico para que eu possa te ajudar de uma forma até mais intencional e acompanha as lives na quarta-feira, que também tem um link aqui na descrição para você poder se inscrever e receber os meus e-mails. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.